Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Pessoal, só um aviso rápido aqui para vocês. Vocês estão aqui no YouTube vão perceber que a minha imagem está desincronizada com o meu áudio. É que infelizmente na gravação aí do programa deu um problema no meu áudio e o pessoal estava me escutando, mas não captou a minha voz, tá bom? Então eu gravei novamente porque eu lembro mais ou menos do que eu falei. E então por isso vocês vão estranhar aí em alguns momentos que eu falar, tá bom? Só para dar esse aviso para vocês, curtam o episódio e um abraço. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um GuaruCast. Eu sou o Missão e hoje nós teremos um programa muito interessante, um programa que pode gerar certa polêmica e a gente gosta disso, gosta de conversar sobre polêmica. Comigo hoje, para bater esse papo, ele, Carlos Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui novamente e com esse nosso convidado também. Sempre, irmão, valeu. Ele também tá aqui hoje, nosso querido participante. Agora ele já é de casa, né, Vitão? Vitor Leite. E aí, rapaziada, suave. Bom dia, boa tarde, buenas noites. E é claro, né, nosso programa de hoje é com o nosso querido, é uma pessoa que é especialista em segurança das pessoas, informações e organizações. O nosso querido Lucas Munhoz. Palmas! Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado por participar do nosso GuaruCast. Lembra que aqui é um bando de ignorantes, tá? A gente tá aqui só para criar pergunta e debater o tema. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação e pode ficar à vontade. Fala pessoal, boa noite também a todos que estão nos assistindo aí, né? Boa tarde, talvez bom dia, não sei que horas vocês vão ver aqui o programa, mas de antemão já quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, pelo convite, tá? E é isso, eu também aí não sei muita coisa, mas o que eu sei a gente vai compartilhando, tá bom? É isso mesmo, então não se esqueça de já curtir a nossa página no Instagram, @GuaruCast, e o Facebook também, facebook.com/GuaruCast. O Du, é óbvio, esse monstro nas edições, já deixou aqui, ó, desse lado, o nosso nome com o nosso @. Então, se você quer procurar nas nossas redes sociais, entra lá. Mas calma, eu sei que você é preguiçoso e não vai querer digitar. A gente te conhece, Entra aqui embaixo no Mostrar Mais, estarão todos os links, inclusive para as redes sociais do Munhoz aí, que tá participando conosco hoje. Beleza? Recado dado, Du. Baita programa na semana passada, hein? Só para lembrar a galera que não assistiu, semana passada completaram os 25 anos da partida dos Mamonas Assassinas e nós trouxemos um cara que ele é vocalista da banda cover do Mamonas Assassinas. Um baita papo. Entra na aqui no YouTube e assista, você que gosta da banda. Inclusive fizemos uma externa para mostrar como é que tá a praça que foi feita em homenagem pros Mamonas. Tá bem interessante, tá bem legal e surpreendente. Posso falar assim, né? Posso falar que tá surpreendente, porque tá surpreendente mesmo. A gente achou que era uma coisa e foi ver, tava outra. Mas, enfim, o programa com o Léo, da banda da Só Mamonas, né? Banda cover maravilhosa. Inclusive, a gente até já achou estrutura em tudo. Então, não perca esse episódio e vamos pro episódio de hoje. Show! Bom, Munhoz, muito obrigado. O Vitor, ele estimou muito que você estivesse aqui hoje. Ele nos disse que você é especialista em segurança das pessoas, informações e organizações. Brother, vou fazer uma pergunta para você. Como se tornar um especialista em segurança das pessoas, das organizações e informações, hoje com um mundo tão dinâmico em termos de mudanças, né? Seja de métodos ou modos de captar informação, ou de modos de criar organização, e até mesmo de pessoas, né? Porque nós vivemos numa sociedade que ela se molda muito constantemente. Como é isso? Conta pra gente. Irmão, olha só, na realidade, esse termo aí, né, especialista, isso é mais marketing do que eficiente, né? Sim. Essa que é a realidade, né, cara? Infelizmente hoje, se você não tem um termo que precede o seu nome, a galera não te dá crédito, né? E você se torna um especialista, na realidade, se você for por meios formais,
devido às especializações, tempo trabalhando naquela área, etc e tal, coisas que o currículo pede, né? Na realidade, eu me considero um explorador, tá? É claro, a gente nomeia a questão do especialista, né, para chamar a atenção e tal. É uma questão comercial, afinal de contas. É, uma questão comercial. Mas eu sou um explorador, né, cara? Então a gente explora novas opções, novas alternativas, enfim, sempre voltado para o modus operandi. Por quê? Porque quando a gente entende o modus operandi, você entende como fazer aquilo ali não ser funcional contra você, né? Sim. Vou exemplificar aqui, por exemplo, você sabe como fazer um bolo, só que você sabe da receita do bolo. A probabilidade desse bolo dar errado é pequena, certo? Sim. Então, se alguém quiser que esse bolo dê errado, basta mudar os ingredientes, entendeu? Sim. Então, na segurança é a mesma coisa. Se você quer que o crime não consiga obter êxito numa ação contra você, seja um crime contra o patrimônio ou uma agressão física, sei lá, enfim, todas essas que abrangem a área criminal, né? Sim. Você simplesmente entende o modus operandi, muda algumas questões e torna aquilo ali mais difícil ou impossível de acontecer, entendeu? Pra quem não sabe, porque o nosso público é o público A e B, tá, Munhoz? São os analfabetos e burros. Essa é a galera que acompanha aqui hoje. Então, assim, pra quem não sabe o que é modus operandi, é o meio em que aquilo é feito, como aquilo é feito. Então, vocês vão analisar, por exemplo, qual que é a abordagem para determinado golpe ou determinada ação e impossibilitar que isso aconteça, né? Na realidade, nem sempre é impossibilitar, mas sim você gerar mais dificuldade para que aquilo aconteça com você, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tem um mercado perto de casa que, com uma certa frequência, ele é assaltado, tá? Então, se eu for até esse mercado e cair exatamente no dia e horário em que ele está sendo assaltado, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer um prejuízo também porque eu tô lá, certo? Certo. Sempre que eu vou nesse mercado, o que eu faço? Se eu vou pagar com cartão, eu levo só o cartão. Se eu vou pagar com dinheiro, eu levo só o dinheiro. Eu deixo o celular em casa, eu deixo carteira em casa, porque a probabilidade de reduzir meu prejuízo, ela é funcional, entende? Diferente de ir com tudo lá e arriscar com a sorte. Então, quando a gente fala de segurança de pessoas, a gente pega o tipo de crime contra uma pessoa, as formas de cometer esse crime, que seria o modus operandi, né? E a gente começa a subtrair as vantagens do criminoso, entendeu? Para gerar uma probabilidade positiva para a pessoa. Para tentar diminuir as chances daquilo acontecer. Essa é a grande realidade. Exatamente. Qualquer termo, qualquer parte da segurança é trabalhar visando diminuir o risco, né? Diminuir a chance daquilo acontecer. Exatamente. Ô Du, você já sentiu em alguma condição de risco assim e não sabia o que fazer, alguma coisa? Tem alguma história dessa, não? Então, amigos, graças a Deus eu nunca fui assaltado. Só uma vez que ocorreu um episódio aí, que eu tava na rua andando durante a tarde, assim, fui comprar pão e tal, quando eu morava com a minha mãe, e veio um cara bem estranho me abordar, insistindo para que eu falasse a hora para ele, muito provavelmente para eu sacar o celular do bolso. Isso aí eu tava com uns meus 17, 18 anos. E aí eu fui perspicaz, eu percebi que o cara queria arrumar alguma coisa, eu parei no prédio de um amigo meu, toquei o interfone, ele atendeu e aí eu meio que despistei o cara, então deu certo a tática aí, né? Porque a ideia de eu fazer essa pergunta é porque a sociedade costuma chegar para todo mundo e dizer: não reaja ao assalto, não faça nada, fique estático, enfim. Só que no momento de adrenalina que isso acontece, poucas pessoas têm a capacidade de parar. Porque eu acho que exige até uma frieza, né, Vitor? Eu até pergunto pro Munhoz isso. Se eu estiver falando bobagem, vocês me contam. Mas eu acho que até que precisa de uma certa frieza o cara parar e não fazer nada num momento desse. Porque a gente não é instruído, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade violenta, numa das maiores maiores índices de criminalidade da capital de São Paulo. Da capital de São Paulo, não. Do estado de São Paulo. Não o maior, mas um dos maiores aqui em Guarulhos, infelizmente. Mas a gente ninguém tá preparado para isso. Tem como se treinar, tem como você saber disso, Munhoz? Tem alguma tática, algum tipo de curso pra pessoa não reagir? Não tô falando pra ela reagir, mas, sei lá, pra ter tranquilidade nesse tipo de questão, nesse tipo de situação?
O Rafa, olha só que interessante que você falou, né? A questão do controle sobre a situação. Na realidade, o que acontece? Se você já está premeditando aquele crime ou aquela agressão contra você, você consegue controlar isso. Só que, se você for pego de surpresa, que é uma grande estratégia que os criminosos utilizam, que é uma grande surpresa, arma também, né? É uma grande arma. Ou seja, você sofre um choque, porque você não está esperando, né? O seu cérebro, ele funciona sem você pensar. Essa que é a realidade. É o instinto, Quando você né? sofre, exatamente. Quando você sofre esse choque, o seu cérebro ele pode estimular 2 tipos de hormônios. O primeiro é a osteocalcina. A osteocalcina ela vai basicamente congelar os seus ossos, né? Aquele lance daquele frio na espinha e você não consegue agir. Então, às vezes, mesmo treinado, se você for surpreendido e a osteocalcina fizer efeito em você, se ela for liberada pelo seu cérebro, você não vai conseguir reagir ou agir para se defender. Em contrapartida, tem a adrenalina. Se a adrenalina for disparada ao invés da osteocalcina, o que vai acontecer? Você vai ter aquele momento de euforia onde você se torna invencível. E aí, mesmo sem treinamento, você vai acabar reagindo, tá? Então, é uma faca de 2 gumes, esse efeito surpresa, né? O choque que é desenvolvido pelo cérebro ali, que é dado no cérebro. Então, na realidade, para você conseguir controlar, você precisa se antecipar a uma ação criminosa ou violenta. Se você for pego de surpresa, aí as probabilidades podem jogar contra você, né? É claro, se você desenvolver uma doutrina de passar por alguns treinamentos específicos, onde você é testado sob choque, aí sim existe a probabilidade maior do seu cérebro responder de acordo com o seu condicionamento. Se não, a probabilidade é baixa e você vai ficar à mercê do seu cérebro ali, do que ele decidir fazer para a sua sobrevivência. É aquela questão de que ninguém tá preparado para isso, a não ser quem está. Pode parecer redundante? Pode, mas assim, quem tem acesso a esse tipo de treinamento, quem tem acesso a esse tipo de estudo, geralmente são profissionais da área de segurança, né? O grande público não tá e nem perto acostumado a isso. É claro que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que você não precisa fazer muito para que algo aconteça contra a sua vida, né? A gente tem diversos casos aí de latrocínio, né, que é o roubo seguido de homicídio, que a vítima não faz absolutamente nada. Tem um caso que eu gosto de lembrar para alertar as pessoas, não por gostar do caso, é óbvio, que é daquele menino que tava voltando da faculdade, ele entrega o celular pro bandido na porta de casa e o cara atira nele. Que os dois estão ali sobre efeitos de toxinas do cérebro, né? O bandido e ele. Não tô querendo alguma desculpa, não. É que eu tô comentando assim, que nem o fato de você não fazer nada pode te isentar. Exatamente. Saindo um pouco dessa seara, Munhoz, que a gente vai falar de... Isso aí é chover no molhado, falar que isso tá errado, e isso todo mundo sabe que tá errado, e enfim. Quanto tempo você trabalha na área? Quanto tempo que você é o explorador desse tipo de assunto? Rafa, eu tô um pouco mais de 10 anos trabalhando com isso, tá? Sim. Basicamente, desde que eu fiz 18 anos, eu trabalho com segurança. Comecei com segurança de balada e tudo mais. Depois eu entrei também. na Força Aérea. Eu também, o Vitor acho que também, né, Vitor? Sempre. A gente já tem a predisposição, né, cara? O fato de ser pequenininho assim, às vezes já fazia ganhar um cascalho. Já. É verdade. Então aí depois eu entrei na Força Aérea, né? Logo que eu fiz ali os 18 anos, eu me alistei e tudo mais. Depois fui servir o tempo obrigatório. Depois desses 8 anos que eu fiz lá na Força Aérea, eu continuei na área da segurança, né? Sim. Então aí totalizo um pouco mais de 11 anos, um pouco mais de 10 anos aí dentro dessa área. Eu tô com 29 hoje. Então é tudo da nossa geração aqui, né, Vitão? Eu sou 91, o Vitor é 91 também, né, Vitor? Sim. O Munhoz, ele é meu recruta na base. Olha só! É verdade. Então, assim, essa parte de segurança, infelizmente, a gente só vê noticiado as piores coisas, né? Só as consequências. A gente só vê na TV a consequência de toda uma somatória, de toda a conta que acontece, de tudo que permeia um crime violento, a gente só vê a consequência. Munhoz, pode falar, Vitor. Vou pegar o gancho que você citou dessa política
que as pessoas tendem assim, se tiver algo que vier te afrontar, um roubo, não reaja. É mais fácil, deveria ser mais fácil, né, deveria ser o correto, falar assim, ó, se prepare para um possível roubo, vá se preparar, vá aprender a se defender. A gente tinha que acabar, as pessoas tinham que acabar com essa política de assim, você é o tempo inteiro a ovelha, né, num campo aberto, com um lobo, uma raposa disposto a te caçar e te matar. Essa questão de você pegar e falar assim, se tiver um roubo, não reaja. É mais fácil e é o correto você falar, ó, aprenda a se defender. Né? Não dá pra gente contar, cara, com a polícia, com segurança. Eu concordo com você, até quero que o Munhoz também entre nesse debate, mas sinceramente, vamos botar em termos de probabilidade, tá? Se você reagir a um assalto e você for mal sucedido nessa sua reação, entendemos aqui todos que a chance de você perder a sua vida ou de ter algo, ou ter um ferimento grave em decorrência disso é grande, né? O bandido não vai lutar com você, não vai ali entrar num conflito com você pra deixar você só desmoralizado, né? Só você bater 3 vezes ali no tatame, não. Nem todo mundo tem condições físicas pra... Eu entendo o que você quer falar, que é mudar a mentalidade. Mas, de repente, essa mentalidade é exposta, e eu até quero a opinião do Munhoz, para proteger grande parte da população que poderia, em eventual reação, acabar perdendo a própria vida, né? Mas aí que tá, Rafa. O conceito de você poder ter uma arma, seja ela de fogo, porque o conceito de arma, eu já fiz até isso no Instagram, é qualquer objeto que aumenta a capacidade de defesa. O Munhoz pode me corrigir se eu estiver falando abobrinha. Então, a partir do momento que você sabe que você não tem um físico maravilhoso, um sex symbol cheio de músculos, para conseguir deter alguém com alguma arte, alguma técnica de defesa pessoal, você tem outras formas de você buscar aumentar a sua capacidade de defesa. A questão a gente teve recentemente aí o caso de uma senhora que estava dentro de casa e indivíduos queriam adentrar a residência dela e roubar ou até fazer pior. Ela pegou um 8 velho que tinha guardado do marido dela e se defendeu. Era uma senhora que tinha uma capacidade física muito, mas muito inferior à dos indivíduos que estavam querendo fazer o mal para ela, adentrar a residência dela, e ela utilizou, sim, o objeto que foi criado para aumentar a capacidade não de matar, como muitos dizem, mas a capacidade de defesa. Então, essa questão, se você não pode, se você não tem condições físicas de praticar uma atividade física, uma arte marcial, vai procurar outros meios. Ou você contrata segurança particular, ou você enche sua casa de alarme e monitoramento, ou você vai tirar um porte de arma, uma posse de arma para poder aprender a se defender. E não só tirar o porte ou a posse de arma, né? O pessoal acha que para você sair armado na rua, basta você procurar um despachante, um clube de tiro, retirar o seu armamento lá, pronto, agora eu estou pronto para me defender. Não. Você não tira a habilitação do dia para a noite e já vai... Vamos supor, você tira a habilitação no dia 20, no dia 21 você já sai dirigindo o carro e tá o expert. As pessoas acham que quando você fala de posse ou porte de arma, a pessoa ter o porte de arma, a pessoa acha que ela já vai, peguei minha arma, comprei, agora eu vou sair andando por aí e me defender, entendeu? Eu entendo isso. Antes do Munhoz até falar, eu só vou dar um detalhe. Só que a gente tem que entender que a gente vive num país onde o salário mínimo é 1 e pouco, né? Uma arma hoje é um valor altíssimo, essa documentação, esse processo é caro. Então, assim, a gente pode até entrar nessa seara do armamento, mas quando eu penso em público geral e essa ideia de não reaja, é para garantir que aquela pessoa que não tem capacidade física de reagir, não tem técnicas para reagir e muito menos condições de ter um equipamento para se proteger, porque a ideia, se eu tiver errado, o Munhoz já até complementa, mas a ideia do armamento não é para eu me proteger. A ideia da arma é para proteger o terceiro. E a arma do terceiro me proteger. Né? Então, assim, pelo menos foi isso que eu vi no Benê Barbosa falando isso daí.
a grande parcela da população não consegue ter um armamento, não consegue ter isso, um armamento licenciado, né? Vamos deixar isso bem claro. Porque para ter armamento no Brasil também basta querer, né? O famoso raspado você acha aí em qualquer lugar. Agora, o certinho, você andar dentro do certo, não é barato. Então, de repente, essa mentalidade é para proteger essa parte da população que não é pequena, que não tem nem técnica e nem condição de ter um equipamento desse. Manda aí, Munhoz. Pessoal, olha só, eu acho muito bacana esse tipo de debate, porque a gente faz meio que o papel que hoje em dia seria o da direita e da esquerda, né? A gente faz o advogado do diabo aqui com essas perguntas porque é bacana isso, realmente. Então vamos lá, primeiro passo. Cultura de segurança no Brasil, ela basicamente não existe. Ela está sendo desenvolvida ainda, né? Sim, e a cultura da prevenção é a mesma coisa. Então as pessoas estão muito mais direcionadas a reagirem do que a se prevenir. Beleza. Segundo ponto, os mentores, né? Ou então as pessoas que representam a área de segurança no Brasil, infelizmente, no meu ponto de vista, elas não têm autoridade para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque elas não trazem uma cultura geral onde o cidadão de bem que não tem condição de se defender possa se defender. Exatamente como você está dizendo. Primeiro, você tem ali uma inferioridade física, talvez, tá? Não vamos colocar na categoria agora de autodefesa as pessoas que por algum acaso têm algum problema físico, seja um cadeirante, sim. né, ou outras impossibilidades, tá? Vamos colocar uma pessoa saudável ali que consegue fazer todas as atividades do dia. Olha só, defesa pessoal, o que é isso? É você conseguir se defender de injustas agressões contra você, certo? Certo. A gente entra na parte de legítima defesa. Legítima defesa é um excludente de licitude, que é o quê? Quando você mata alguém, é um crime. Você se defendendo ou não, certo? Sim. Porém, quando você está enquadrado na legítima defesa, você entra naquela parte do crime onde você se torna a parte inocentada do negócio, entendeu? Onde você seria a vítima e para se defender você teve que cometer um outro crime. Estou tentando explicar da maneira mais simples possível de entender. Claro. Se ficar difícil, me avisa. E aí, vamos lá. Para a gente entender isso, exatamente isso que o Vitor falou, né, que o Leite está falando sobre as pessoas terem uma cultura de não reação, é por quê? Porque existem pessoas, do meu ponto de vista, que estão querendo colocar a nossa vida na mão dos criminosos. Porque quando o cara te aponta uma arma e você não faz nada, você simplesmente concede a ele autorização e domínio sobre a sua vida. Porque quem vai decidir se você vive ou não é ele, entendeu? Você não consegue nem fazer uma investida para impedir aquilo. Por quê? Porque o politicamente correto é não reaja em circunstância nenhuma. Só que isso pode ser letal para você, né? Sim. Aí vamos fazer alguns passo a passo. Acabei de sair de uma live onde eu bati um papo com meu irmão, que recentemente foi vítima de assalto no trânsito, trabalhando com o aplicativo. Vamos ao cenário que ele vivenciou. Pegou o passageiro, que chamou ele pelo aplicativo, não foi uma corrida clandestina, chamou pelo aplicativo, entrou no carro, confirmou motorista e passageiro, etc e tal, começaram a viagem. Beleza, chegando no destino do passageiro, ele anunciou o assalto, encostou um equipamento nas costas do meu irmão, orientou, desce do carro, que agora eu vou levar o carro, etc e tal. Ele desceu junto para entrar na parte do motorista ali, para acessar o banco do motorista e sair com o carro, mas antes ele perguntou pro meu irmão assim, cara, cadê o segredo? Tem segredo do carro? Meu irmão falou assim, ó, tá no painel o segredo. Quando o cara foi checar, o meu irmão conseguiu ver pelo reflexo dos vidros que estavam fechados, que o filho da puta, né, desculpa o termo aqui, gente. Imagina, tá certo. Mas é isso mesmo. O desgraçado tava com controle remoto, bicho, assaltando meu irmão. Você bota fé nisso? Na hora que ele viu isso, cara, pensa em 100 quilos arrebentando o maluco. Entendeu? Meu irmão pesa 100 quilos, velho. É um pouco mais alto que eu, de massa e bicho é bruto, tá ligado? Então já começou a amassar o cara. Isso qualquer pessoa com técnica consegue se defender. Com raras exceções onde o agressor tá com uma faca ali ou com uma arma de fogo, que automaticamente você torna mais difícil esse combate. O cidadão comum muitas vezes não tem comprometimento com o treino para se defender disso, mas tem que lembrar que nem todo assaltante ele vai ter uma arma de fogo ou uma faca. Às vezes o cara quer levar no grito, entendeu? Sim, no medo, né? No medo. E aí na parte da pessoa que está querendo se defender, se ela tem uma cultura de se proteger com os meios que ela tem, como o Leite falou, arma é tudo aquilo que você pode utilizar, né, para sobrepor outras pessoas, ou seja, para você vencer a luta. Pode ser uma caneta,
pode ser uma faca, pode ser uma arma de fogo, pode ser um bastão, e daí por diante. Meu irmão, um soco no retrovisor, você quebra o espelho, pega ele e corta a garganta do cara, velho. Entendeu? Sim. Então, assim, não requer muitos recursos e não é caro um retrovisor de um carro um pedaço de espelho, né? Ah, é sim, viu? Não, se você vai quebrar pra se defender, cara... Não, nesse caso não, eu tô brincando. Sim. Então, assim, na realidade, se o ser humano quiser, ele consegue. Sim. Um ser humano bem treinado, ele se transforma numa máquina de combate. A realidade é que nem todos querem fazer isso. E eu concordo com isso. A monja Cohen, ela falou recentemente, eu não sei se vocês sabem quem é, às vezes eu vejo um vídeo dela ou outra. Eu acho ela incrível, fala, inclusive. Então, e ela fala que, graças a Deus, existem os policiais. Porque eles podem proteger ela das coisas com as quais ela não quer se preocupar em se preparar, né? Sim. Mas ela já assumiu o lado dela ali de ovelha, ela quer essa posição para ela. Sim. Mas nem todo mundo quer. E existe um desencorajamento do politicamente correto, do governo, enfim, em transformar as pessoas em ovelha para controlar o rebanho, entendeu? Mas você não acha que isso vem um pouco da cultura do brasileiro, ô Munhoz? Com Porque certeza, assim, por com exemplo, certeza. o americano, a gente tava até comentando isso um pouco em off na live, da gravação, o Vitor tava falando pra mim que o Biden tinha umas atitudes que ele queria fazer contra determinada venda de armamento, e eu até falei pra ele, fui muito incisivo, falei, cara, isso não vai acontecer, porque se tem duas coisas que o americano preza é por bacon e pelo direito de se defender. É verdade. Isso do americano. Mas é por quê? Porque o americano, ele já tem imbuído na sua cultura a questão de diversas guerras de defender as suas propriedades, né? Então eu não vou nem comentar de guerra do começo da América, do começo da década, ou do começo dos anos dos 1900, a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Se você for ver a cultura de como o Oeste foi popularizado nos Estados Unidos, era basicamente o seguinte: você tem a sua terra e você tem que defender ela. Ponto. E até hoje nos Estados Unidos o direito à propriedade, o direito à defesa da propriedade é algo garantido em emenda constitucional, naquelas que eles se chamam de a quinta emenda, salvo engano, que garante o direito à ampla defesa que teoricamente tem aqui no Brasil. Porém, como você mesmo disse, é uma excludente de licitude. Lá diz ainda que para ser considerada legítima defesa, você não pode ultrapassar... Como é que fala? Se você lembrar, até pode me corrigir. Não pode ultrapassar... Você tem até um nível ali para se defender, né? Você tem que fazer o uso moderado da força para defender a sua própria integridade, entendeu? Isso não pode mesmo, ser excessivo. Mas aí eu vou perguntar pra você, Munhoz, você tá dirigindo o seu carro, trabalhando, né, ganhando um dinheiro suado, porque trabalhar com aplicativo, imagino que seja algo muito desgastante. Sim. Querendo voltar pra casa, querendo ganhar o seu, o cara vai te assaltar com um controle remoto. Munhoz, quem tem é o Steven Seagal e agora outra pergunta, outra pessoa, tá? Porque o Steven Seagal ia ficar muito fácil. Quem tem o controle emocional de não afofar esse cara pra ele ficar do tamanho de uma latinha amassada? Eu não tenho. Eu não tenho. Então, assim, é muito subjetivo isso e acaba trazendo à tona, às vezes, o descaso da nossa legislação, né? Porque um cara, por exemplo, você falou, seu irmão pesa 100 quilos, eu peso 140, eu sou enorme. Se um moleque desse vem me assaltar, mas assim, eu não sei o que eu posso fazer. Graças a Deus eu nunca fui assaltado e pretendo não ser, mas eu não sei o que eu faria. E até onde a gente chega. E aí entra naquela. Ninguém pensa nesse limite quando tá acontecendo alguma coisa, né? Ninguém pensa assim, eu não posso ultrapassar determinada situação, porque... Não! Na hora o sangue sobe, a adrenalina bate, já era. Então, assim, entrando nessa questão de armamento, eu vou deixar bem claro aqui que eu sou a favor à posse e ao porte de arma, tá? Eu sou a favor. Porém, tenho ressalvas. E eu queria entrar nesse debate contigo porque eu acho que você pode trazer para pessoas que não têm as suas ideias formadas algum tipo de opinião relevante, beleza? Beleza. Ô, você é a favor do porte ou posse de arma? Olha, Minção e amigos, eu sou a favor, tá? Desde que exista uma real preparação, entendeu? Então eu teria
Porém, hoje eu não me sinto preparado psicologicamente para ter uma arma, né? Nem para usar, porque uma coisa é você ter, enfim, e saber usar direitinho, porque, cara, a teoria é muito diferente da prática. Então, se eu tivesse uma arma hoje, eu não teria psicológico para usar. Agora, desde que eu esteja preparado, com certeza eu teria uma arma. O Vitor, eu acho que eu não preciso perguntar, mas eu vou perguntar por educação, né? Porque, né? Vitor, você é a favor ao posse e a porte de arma? Eu vou te responder a mesma coisa que eu comentei numa postagem que o Munhoz fez no Instagram dele. Eu sou a favor do porte de armas desde que o Estado, o governo, consiga fiscalizar, né, essas pessoas de forma mais efetiva e controlar quem que vai estar preparado ou não para ter um porte de arma. Porque Sim. Eu falo para você, eu conheço, desculpa, não vou citar nomes, mas eu conheço policiais militares, isso é triste falar aqui, que, né, fez o curso de formação e não tem preparação psicológica, e não tem um treinamento e não buscam o melhor treinamento para estar portando, eu digo em questões de algumas atitudes. Eu conheço policiais que costumam ir para barzinho lotados com muitas pessoas com arma na cintura. Se aconteceu de forma efetiva aí, ele ter que intervir num roubo, ali não é um lugar, cara. Infelizmente, quando você escolhe ser policial ou ter uma arma na cintura, você tem que ter a consciência que você vai ter que deixar de frequentar alguns lugares. Você não vai poder estar com o seu carro buscando a namorada, a mulher, a noiva ou o namorado, né? Chegar na casa da pessoa e ficar no carro moscando, esperando a pessoa adentrar o carro, abrir o porta-mala, mexer no vidro, mexer no som. Então, eu sou a favor, desde que tenhamos uma fiscalização e um controle maior do que a gente tem hoje, que não é muito efetivo aí, né? Não é nada efetivo. Então a gente já viu que o Vitor não é a favor, porque se depender do Estado, né? Fala, Carlão. Então, galera, eu queria pegar um gancho aí no que foi falado em relação à preparação, que quando eu trabalhava de motorista de aplicativo, mais especificamente no Uber 99, teve uma situação muito chata que aconteceu. Teve um dia bem chuvoso que eu peguei uma modelo no prédio dela lá, né? E aí eu fui levar ela pra, se eu não me engano, é ali perto do Pari, ali do Brás. Eu não sei exatamente o que é e aonde é, mas parece um condomínio fechado meio que abandonado, assim, sabe? De casas abandonadas. Sim. E tal. E lá tinha um fotógrafo aguardando ela pra tirar fotos lá e tudo mais, enfim. E aí, como tava chovendo, ela tava com mala, tudo, eu parei, assim, atrapalhando um pouquinho a rua, mas era tipo assim, era um lugar meio que abandonado, não tinha muito fluxo. E aí eu deixei ela lá, só que ficou um cara atrás de mim buzinando e tal. Pô, fez maior escândalo, puta de um cara bombadão. E eu falei, não, espera só um minuto que eu tô ajudando ela. Falei, maior educação. Sim. E o cara me mostrou a arma na cintura, falou que era a polícia, que ia me multar, enfim. Então, assim, existe também esse tipo de despreparo aí, né? De abuso, né? Porque eu nem sabia se era policial ou não, na real. Ou se era só um cara armado, né? Porque tava paisana. E você, Munhoz? Eu acredito que todos aqui saibamos que você deve ser a favor. Mas a pergunta é, o que você é de fato a favor? O que você acha que precisaria ser adequado para isso se tornar uma realidade plausível? Cara, a resposta que eu vou dar agora vai surpreender vocês. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de arma, cara. Essa que é a realidade. Por quê? Porque, infelizmente, a arma ela acaba com a brincadeira muito rápido, né? Então... e assim, agora falando sério, né? Eu não gosto muito da questão da arma. Por quê? Porque ela mexe muito com o psicológico do proprietário dela. Sim, então, sem dúvida. Ela é uma ferramenta de poder antes de ser uma ferramenta de defesa. Essa que é a realidade, né? Mas como o mundo já está armado, não tem como voltar lá atrás, onde as armas de fogo não existiam, e até porque antes dela existiam as espadas e outros tipos de armas, a gente tem que aprender a conviver com elas e fazer o melhor uso possível dessas ferramentas. Porque assim como uma faca, ela é uma ferramenta para defesa pessoal, a própria arma, né? Só que ela é de fogo, a diferença é que ela tem um funcionamento diferente.
Então, a partir desse momento, a gente tem que pensar o quê? Se eu estou disposto a me armar para proteger a minha integridade, da minha família e, eventualmente, a de um terceiro, eu preciso me preparar psicologicamente. Porque é como o Leite falou, a grande parte das pessoas querem uma arma por quê? Para se defender? Não, porque elas nem vão treinar para isso. Elas nem vão ter a competência ou, às vezes, a grana de pagar por um treinamento eficiente, tá? Eu falo porque eu sou sincero quanto a isso. Você pode dar 1000 tiros. Se você não treinar diversidades, né, e alternativas de tipo de tiro, você não vai saber atirar quando a coisa que estiver acontecendo pro seu lado. Porque envolve emocional e outras coisas, né? Então, assim, as pessoas, como não vão investir isso, elas pensam na arma mais como uma maneira de ter autoridade e poder sobre as outras, como no caso que o parceiro falou sobre o policial descer armado e mostrar pra ele, gesticular, etc e tal, Sim, porque sim. O cara ele não quer ser cidadão, ele quer ser superior ao cidadão, né? Isso independente de ser policial ou não, a pessoa armada ela quer ter superioridade de força. E aí é que tá o problema, porque a arma de fogo ela não é pra isso, entendeu? Ou ela é pra fazer guerra, né? Ou ela é pra fazer conflito ou combate armado, no caso entre ladrão e polícia, ou é pra quê? Pra igualar a força entre um indivíduo e outro, ou seja, no seu caso, você pesa 140 quilos, certo? Aí, Deus o livre guarde uma pessoa eu emagreci que um pouquinho, devo estar em torno Boa. disso daí. Show. Agora imagina uma pessoa com o seu peso indo pra Coitado. cima pra violentar uma mulher de 50 quilos, tá? Como que ela vai conseguir equalizar a força entre vocês? Não tem o que fazer. Uma faca, se ela tentar te dar uma facada, você vai, provavelmente a faca nem vai te atingir, ou se ela te atingir, você vai tirar isso daí do seu corpo e vai matar ela com a própria faca ainda, entendeu? A questão da arma de fogo, seja ela uma arma curta ou uma arma longa, ela é o combate aproximado ou distanciado. Ela vai te beneficiar nisso daí, entendeu? Então Sim. você tem a oportunidade, né, a opção de manter essa opção. Bom, quero ficar longe desse cara e se ele atentar contra mim, eu vou disparar contra ele. Ou se ele estiver próximo demais e eu conseguir, eu também vou efetuar o disparo. Sim, Porque sim. se você agarrar essa pessoa, se é uma pessoa com 140 quilos, agarra uma outra, já era, cara. Principalmente porque no Brasil não tem a cultura da prática de defesa pessoal, Exato. como em outros países, né? Eu tenho clientes e alunos que pesam aí mulheres de 50 quilos, 55 quilos, que já derrubaram homens de 100 quilos, 120 quilos. Por Com quê? técnica é possível. Através da técnica, dúvida, exatamente. Agora, sem sem a técnica, cara, não dá, entendeu? Então, eu sou a favor da posse e do porte de armas de fogo. Por quê? Porque ele vai auxiliar o cidadão na equalização da força e vai dar para ele a condição de se proteger, diferente da ausência dessa arma. Sim. Eu particularmente, eu sou a favor, como disse. Porém, tem algumas ressalvas. Certo. A ideia de portar uma arma, de ter uma arma, eu acho que é fundamental, porque estamos numa civilização armada. Uma coisa, Exatamente. como a gente que estava, como você mesmo comentou, uma coisa é querer uma sociedade desarmada quando não existe arma, que é utopia hoje em dia. Exatamente. A lei do desarmamento é uma fraude e é um fracasso, né? Sim. Porque só foram desarmados as pessoas que... Vamos ser bem sinceros, olhando aqui pra nossa audiência, você acredita que o assaltante, o bandido, o traficante, que tem uma arma que custa às vezes o preço de uma casa popular, vai descer o morro e vai entregar o fuzil, a pistola ou qualquer coisa que ele tiver lá? Não vai, né, querido? Não vai. Então, assim, infelizmente, nós estamos numa sociedade que está armada. Então, eu quero pelo menos ter o direito de ter essa arma. Não quer dizer que com a liberação vai virar um bang bang e todo mundo vai ter isso. Sim. Eu quero que nós tenhamos o direito. Por exemplo, eu tenho o direito de aprender a voar. Eu tenho o direito de ter um brevet. Eu vou atrás desse documento? Não. Eu quero voar? Não. Eu tenho medo de subir num banquinho. Mas é aquela. Eu não vou tirar o direito, por exemplo, do Du, se o Du quiser ter o brevet. O direito, ele tem que existir. Agora, fazendo o papel do advogado do diabo, é muito fácil ir contra a política de arma, de pró-armas, por uma das coisas que o Vitor falou e outra coisa que eu vou complementar. Primeiro, que o Vitor falou. Cara, hoje em dia, você não consegue
que o Estado garanta que todo mundo que tá num carro tem habilitação. Sim. Você não consegue garantir isso. Você dá 100% de certeza que todo mundo tá na rua tem habilitação? Ou seja, o que eu quero dizer com habilitação é o seguinte, está habilitado para conduzir um veículo? Não, porque até as pessoas que têm esse documento às vezes não estão habilitadas. Porque nós sabemos do jeitinho brasileiro que acontece. Sim. E aí entro na questão de armas. O que vai me garantir que isso não vai acontecer com o porte e a posse de armas? Fica difícil de defender, ao meu ver, esse ponto. E outra coisa, a cultura, né? A cultura do brasileiro, infelizmente, não propicia ele andar armado, né? Nós sabemos que, assim, por exemplo, na polícia, como o Vitor falou, vou usar esse exemplo genérico dessa suposta pessoa. Essa pessoa bota a arma com o intuito de autopromoção. É algo ali para ela se sentir uma pessoa superior, né? Sim. Então ela bota a arma na cintura, ela tem o direito de estar com aquela arma. Teoricamente, ela está habilitada a estar com aquela arma. Porém, o que garante esse cara depois de 2, 3 gorós, depois de tomar uma coisa aqui, uma coisa ali, de fazer uso dessa arma indevidamente? Ninguém. Então, assim, eu acho que é um debate que deve ser feito. Eu acho que todos os lados devem ser ouvidos, mas é algo muito difícil, é algo muito complexo, né? Deixa eu citar só 2 exemplos para pegar esse gancho. Eu quero que... Não me importo com a opinião de quem for ouvir isso agora, de falar assim, mano, você é um bosta. Mas eu vou citar 2 situações, nós temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros para a gente aprender com eles, né? Eu tive 2 situações com a minha arma, uma delas foi, eu estava de moto, sofri um acidente, nesse dia eu decidi sair de casa com a arma sem o coldre. Para quem não sabe, o coldre é aquilo que você vai colocar armamento para ele ficar pendurado na cintura e reter o armamento. Nesse dia eu não estava de coldre, sofri um acidente de moto para um lado, eu para o outro e a arma ficou no chão. Ainda bem que eu consegui levantar da moto, mesmo todo ralado, todo ferrado. Consegui levantar, peguei minha arma, levantei minha moto e fui embora. Mas e numa situação que se eu tivesse quebrado um braço ou ficado ali desacordado, a minha arma já tinha ido embora. Então foi uma falta de responsabilidade minha, de eu não estar com um coldre específico para ter a retenção dessa arma. Olha só, eu já era policial e cometi esse erro que é muito grave, tá? Outra situação foi uma situação que eu intervi num roubo, eu estava em deslocamento pro serviço, né? Eu intervi num roubo que estava acontecendo dentro, na rodovia, na via, aliás, em Interlagos, no semáforo onde o indivíduo estava armado com a arma na cabeça da vítima que estava dentro do carro e recolhendo os pertences da vítima que estava dentro do veículo. Consegui sanar ali o roubo, o indivíduo infelizmente veio a óbito, né? Mas no momento em que eu saquei a minha arma, a minha pistola, o coldre veio junto. E era um coldre muito vagabundo de neoprene. Um neoprene não tecido que parece aquela malha de... Para quem não tá assistindo a gente não conhece, é uma malha que imita aquela malha de nadador, mergulhador, surfista. Sim. Na hora que eu saquei a minha arma, o coldre veio junto, impossibilitando o uso efetivo da arma. A sorte que deu tempo de eu ainda tirar o coldre e conseguir efetuar o disparo e sanar ali o roubo que estava em andamento. Então, olha só, foram 2 erros gravíssimos que eu cometi durante a minha carreira, aí, no momento que eu tinha minha arma. Então, assim, foi o que você acabou de falar. Existem pessoas que estão dirigindo motos, dirigindo carro na via, que não estão habilitadas e o Estado não consegue controlá-las, nem fiscalizá-las. Eu vou pegando outro gancho para o Munhoz também já responder que você perguntou para ele. Conversei hoje com o brother meu, falei, cara, ele tá numa situação que o terreno, a casa ao lado da casa da mãe dele, que é aqui perto de casa, o cara abandonou a casa, botou para vender e, enfim, tá em estado de abandono. Todo dia tem molecada invadindo essa casa para usar droga. E a mãe dele mora sozinha numa casa enorme. Eu falei, Rodrigo, a sua mãe não tem como estar portando uma arma aqui dentro da sua casa. Então, irmão, vamos colocar alarme, vamos colocar circuito de câmera, vamos colocar tudo que tiver que fazer. Porque não tem o que fazer.
Então eu falo para vocês, vou pegar esse gancho, já vou até pedir a sua opinião, Munhoz. Eu fiz uma pesquisa, dei um Google aqui. Nós hoje na Polícia Militar temos 100 mil homens. Desses 100 mil homens, o efetivo da Polícia Militar, muitos deles, tá, não estão trabalhando no policiamento de rua. Muitos já estão na parte de aposentadoria, já estão aposentados, já estão na reserva, não estão mais na ativa. Muitos deles são bombeiros militares, muitos deles trabalham quartelado, muitos deles trabalham interno dentro na parte do administrativo, ou seja, nós não temos 100 mil homens da Polícia Militar no estado de São Paulo na rua. Nós temos bem menos que isso, muito menos que isso. E, lógico, vou falar, deu um Google, o recomendado pela ONU é que tenha 350 pessoas para um policial militar. Um agente de segurança, no caso, né? Exatamente. E se você for ver, a população do estado de São Paulo hoje está em torno de 44 milhões para 100, entre aspas, 100 mil homens da Polícia Militar. Então, a população, quem não concorda em ter um porte de arma ou se preparar para se defender, eu espero que quando entrar um ladrão, um bandido na tua casa para estuprar a sua filha ou estuprar a sua mulher, o ladrão vagabundo, como diz o Datena, o vagabundo, tenha piedade, né? Tenha misericórdia. E que a sua oração, que quando você ficar de joelho pedindo pro cara não estuprar a sua família, ou matar a sua família, ou roubar o que você tem, ele seja misericordioso com você, tá? Você que não concorda, você que quer impedir pessoas de bem, que tem condições de se armar, tem condições de treinar, tá? Você que quer, armas não, armas matam, tá bom, pega uma pistola, põe em cima da mesa, vê se ela mata alguém sozinho. Então, para você que é contra, eu espero de coração que se algum dia alguém entrar na sua casa para fazer mal para sua família, a sua oração para o Papai do Céu e seu pedido de misericórdia para o indivíduo seja atendido. A gente estava comentando, e eu até quero saber do Munhoz isso. Você acredita que no cenário que nós temos hoje estabelecido no Brasil, né, com essas falhas que a gente sabe que existem em outros cantos e existem em outras ramificações, você acredita que seria possível, existiria algum tipo de condição de termos um porte, direito a porte ou posse, ou teria que mudar muita coisa, inclusive o nosso Código Penal? Olha só, eu vejo da seguinte maneira, né? Primeiro, até voltando um pouco lá atrás nessa conversa aqui, desarmamento funciona para quem? Para o cidadão de bem. Sim. O cidadão de bem, porque ele é obrigado a estar de acordo cumprindo com a lei. Cumprindo a lei, certo? Então ele vai lá e vai entregar a arma dele. O ladrão, o bandido, né, o criminoso, ele tá cagando para isso. Sim. Então ele não tem uma, ele tem duas, ele tem 4, ele tem 10 armas, de vários tipos diferentes, das caseiras até o que tem de lançamento no mercado ele já tem, ele já desenrola, ele já consegue isso daí. Uhum. Só esse fato, no meu ponto de vista, já deveria ser suficiente para quebrar essa lei. Por quê? Porque se eu e você, né, ou se eu e o bandido não temos arma, eu vou apreciar um combate corporal, porque eu me dedico a isso constantemente nos meus treinamentos. Então, para mim, vai ser prazeroso, entendeu? Agora, se ele tem uma arma e eu não, então eu me sinto injustiçado, entendeu? Tem algo errado nessa equação aí, né? Exatamente, porque se ele conseguir atirar antes de eu chegar perto dele, ele possivelmente vai acertar em mim e vai me machucar, ou até mesmo vai me matar, ou eu, ou uma pessoa que eu amo da minha família, entendeu? Sim. Se ele mira essa arma para um terceiro, quem tá assistindo a gente agora, me desculpe, mas eu sou sincero, eu não tenho obrigação de prover segurança para uma terceira pessoa, que não seja eu ou as pessoas que eu amo. Então, se essa pessoa não se capacitou para se proteger, também é problema dela, entendeu? Tarde demais. Exatamente. Então, isso estende o direito a uma terceira pessoa que não é militar ou que não tem um treinamento como eu, também portar uma arma. Se ela tem condições psicológicas ou não, esse é um outro cenário. Esse é um outro problema que o Brasil enfrenta, que é o problema relacionado à saúde mental, saúde física e outros tipos de saúde, né? Sim. Aí a gente entra no âmbito da segurança pública para falar de armas. Por quê? Porque, na realidade, a Polícia Militar ela é só um braço
dos diversos braços que existem na segurança pública, né? Eu até fiz uma relação que eu vou utilizar aqui o memento, ó. A segurança pública, ela é a polícia ostensiva, ela é a polícia investigativa, ela é o Ministério Público, o Poder Judiciário, os órgãos de recuperação e também o cidadão. Porque a lei fala que a segurança pública é um dever de Estado, mas é também uma responsabilidade de todo cidadão, entendeu? Sim. Então, para eu me defender de uma pessoa armada, eu tenho que estar armado. Concorda? Para ter equivalência nessa equação, né? Para ter equivalência nessa situação. E aí nós temos alguns outros fatores. A questão do preço desse armamento. Esse armamento, muitas vezes, ele não é acessível para todas as pessoas. Eu concordo com você, o salário mínimo é baixíssimo. De novo, né, a deficiência do Brasil na educação, não só formal, normal, né, tradicional, mas também a educação financeira, não permite o cara que só tem aquela, vamos dizer assim, ele ganha um salário mínimo, mas ele não paga um aluguel, não paga essas coisas de repente, então ele tem condição até de ajuntar um dinheiro para no longo prazo ele ter a arma dele. Mas ele não tem essa educação financeira para fazer isso, entendeu? Muito dessas pessoas que recebem um salário mínimo são arrimo de família e tem que sustentar várias pessoas, ou seja, aí sim se torna algo quase impossível a pessoa conseguir acesso à documentação, conseguir acesso a tudo isso, né? E aí nós temos um outro fator que está relacionado ao quê? Por que a agressividade das pessoas está aumentando tanto? E não só da pessoa do crime, né? Não só o bandido, mas o cidadão de bem também está muito mais agressivo e a tolerância dele está muito menor a diversas coisas. Você pode ver, às vezes um cliente olha para mim e fala assim, poxa, mas eu tenho um estilo de vida que não me permite ser assaltado. E eu falo para ele assim, se no seu estilo de vida você dirige um carro ou frequenta ambientes públicos, alguém que está envolvido aí ou pode bater no seu carro ou pode começar uma confusão com você. Então, a partir desse momento, a gente vai ter que treinar algumas habilidades aqui. Defesa pessoal, técnicas de condução defensiva, né, de direção defensiva, o próprio uso do armamento de fogo e daí por diante. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais agressivas porque elas sabem que a outra pessoa está desprovida da capacidade de se proteger. Tanto fisicamente, né, através de uma aula de defesa pessoal, as pessoas não têm costume de fazer isso, quanto também uma arma de fogo. Então, se eu tiver uma faca, eu já sei que boa parte das pessoas que eu vou cruzar na rua já não estão armadas. Então, isso me torna mais, digamos assim, que valentão, entendeu? Só que para conter essa valentia, tem que existir uma contrapartida, que é o armamento. Se a sociedade está armada, eu vou pensar... Ou a lei, vezes, no caso, né? A lei, mas a lei é insuficiente, sim, entendeu? Quem cumpre a lei é as pessoas do bem, entendeu? Novamente sim, aqui, sim, as pessoas do mal não cumprem. E aí é que está o problema. A lei também, ela é muito a favor só do Estado, né? Por exemplo, a gente pega aqui, ó, nós temos vários políticos governando a nossa sociedade, né? E eu não vou falar sobre lado político, eu vou falar sobre direita ou de esquerda. Todos têm os mesmos benefícios. Os caras recebem tantos benefícios que ninguém nunca me perguntou se eu sou a favor de pagar o imposto para isso. Talvez eu não queira que o político ande de terno. Talvez eu não queira que o político tenha o carro do ano, do lançamento do ano. Entendeu? Sim. Talvez eu não concorde com várias coisas das quais eu não fui consultado. Mas eu tô pagando o salário dele. Eu, você, todos nós. A população paga isso. Então, na verdade, as leis são feitas a favor da máquina do Estado. Entendeu? Assim, nós temos que entender que o medo da impunidade, o medo no caso da não impunidade, né? O medo da punição é o que rege a sociedade desde os primórdios, né? Exatamente. A religião usou do inferno para manter as pessoas longe de assassinatos, dos pecados, né? Dos pecados, que eram atos que iam contra a moral, que condiziam contra a moral. A gente parte do pressuposto que todo mundo deve seguir o que está estabelecido nas leis. Exatamente. As pessoas que falharem aquilo serão devidamente punidas. Porém, a gente tem esse quê de impunidade, né, Munhoz? Hoje em dia, por exemplo, nós sabemos que o cara que furtou, o cara que roubou, o cara que fez alguma coisa assim, devido à falha em diversos pontos da nossa sociedade, em diversos pontos, tanto da educação, quanto de reabilitação, por exemplo, porque o sistema carcerário, o sistema penitenciário é uma coisa que ninguém fala. Mas qual que é a função dele? É de reestabelecer aquele indivíduo de volta para a sociedade. Sim.
E eu vou fazer até pergunta para quem tá ouvindo. Você acha que a penitenciária remolda alguém, remodela alguém? Dificilmente. Dificilmente, né? Tem pessoas assim que cometeram um erro, pagou e realmente viu que foi uma atitude, tem esse bom senso, mas a gente não pode esperar isso de todos. Enfim. E aí a gente cai nessa que você tá comentando, né? De já ter algumas coisas impostas pela máquina que a gente não pode correr atrás. Exatamente. E o único meio da gente conseguir reverter esse jogo é a única arma que a gente tem, é o voto. É o voto que vai tentar reformular, né, de trocar, de alternância de poder e tal. É um assunto até mais complexo, mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que nós hoje temos muito mais possibilidade de fazer com que isso mude. Por exemplo, hoje a gente está aqui nas nossas casas criando um conteúdo para a internet, emitindo nossas opiniões. Claro. E eu acho que com isso, né, com as nossas opiniões, a gente pode mudar e moldar a ideia das pessoas de um preconceito estabelecido. Esse, por exemplo, da arma, de que armas matam, de que armas trazem violência, de que isso e aquilo, né? Na realidade, as pessoas matam pessoas, né? Desde o começo dos tempos, foi, né? Assim. Caim matou Abel, e sempre vai pedra. ser. Exatamente. E sempre vai ser assim. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência, entendeu? Tem um livro que eu li recentemente, que o livro é legal porque ele ajuda você a encontrar palavras para explicar algumas coisas, né? E é um livro, se eu não me engano, do Daniel Goleman. Não tenho certeza agora. Acho que talvez não seja dele, não vou lembrar o escritor agora. Mas chama Prisioneiros da Mente o livro. Sim. Ele fala basicamente que toda pessoa, quando ela é conduzida ao instinto de predador, ela simplesmente esquece tudo, né? E ela age como um animal selvagem. Essa que é a realidade. Todos nós estamos passivos a acontecer isso. Um pequeno curto-circuito em nosso cérebro e a gente volta a ser ali um cão da mata, entendeu? Que só precisa caçar para poder sobreviver. E isso pode ser a favor do bem ou do mal. A gente pode fazer em excesso para machucar uma pessoa, ou pode ter uma atitude para se proteger, exatamente, para salvar uma vida. E quando a gente parte desse princípio, a gente tem que entender de novo o retrovisor de uma arma, entendeu? Uma arma importante no caso, entendeu? Uma caneta, ela pode se tornar uma arma perfurante, e daí por diante, entendeu? E a arma de fogo, ela só é mais uma entre todas essas outras armas, né? Sim, exato. Vista. Por exemplo, uma sociedade, vamos dizer assim, uma coisa que está bem na mídia, né? Uma sociedade negra, ela é oprimida. A internet do Munhoz tá dando uma falhada aí. Eu acho que... Segurança preparados. Diversos. Munhoz, a sua internet deu uma oscilada, eu vou pedir para você repetir, por gentileza. Tá. Voltou? Todo mundo me escuta aí? Sim, agora sim. Tá, deu uma travadinha aqui na... acho que falhou de novo. Tá voltando aqui. Bom, enquanto isso eu vou falar o seguinte pra galera. Tá gostando do papo? Não esqueça de curtir o nosso canal, curtir a nossa página no Instagram, @GuaruCast no Instagram, também no facebook.com/GuaruCast no Facebook. Manda uma DM pra gente, fala, chama fulano pra conversar, chama ciclano, comenta aí quem você quer que participe aqui do GuaruCast, qual pauta que você quer trazer, porque esse programa é isso, nós somos uma tribuna livre e queremos falar... Tudo bem aí, Edu? Aqui agora eu tô vendo todo mundo. Agora. Enfim, não se esqueça de curtir e compartilhar esse episódio também. Manda pra galera, você tem sempre tem, né? Um debate entre família, entre amigos. Você é a favor, é contra, não sei o quê. Manda esse programa, a pessoa vai ouvir, de repente tem uma opinião diferente. Se ela discorda, concorda, comenta aqui embaixo. Você tava falando, Munhoz? Pode seguir. Isso. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos hoje um grande debate, né, uma grande coisa polêmica que, por exemplo, uma sociedade negra sendo oprimida por policiais brancos, tá? Primeiro, o criminoso ele não tem cor, tá? E eu concordo com o Vitor quando ele fala que tem muito profissional da área da segurança pública, bem como de outras áreas da segurança privada, enfim, que estão totalmente, não vou falar parcial, vou falar totalmente despreparados para tratar situações como essa.
tá? Sim. Ele vai utilizar o uso exagerado da força, ele não vai conter ali os problemas pessoais dele, porque infelizmente o racismo ele ainda existe. Não tem como eu falar assim, não, racismo não existe mais, etc e tal. Racismo nunca existiu para mim. Eu não vejo pessoas brancas, negras, japonesas e outras. Eu vejo pessoas que sabem dirigir, pessoas que sabem atirar, pessoas que sabem se defender corpo a corpo. Eu vejo habilidades através de pessoas. Mas nem todas as pessoas enxergam assim. Tem pessoas que são criadas como racistas desde pequeno, entendeu? E tanto o preto para odiar o branco, quanto o branco para odiar o preto, entendeu? Então, assim, isso não tem como acabar. Então, a polêmica, muitas vezes, a mídia, ela favorece isso, ela dá o holofote para isso, né? Para que policiais brancos estão oprimindo a sociedade negra, etc e tal. Ou então para casos em que armas, né, mataram crianças através das suas balas perdidas, né? Ou seja, projéteis que são disparados por causa de ações criminosas visando neutralizar esses bandidos. Obviamente, depois que o tiro foi dado, ele não consegue ser direcionado igual o firme e o procurado, né? Que você dá o tiro e a bala faz a curva lá até assaltar a pessoa. Se alguém tiver, né, no meio do caminho entre o projétil e o alvo, vai ser atingido, óbvio. Também tem a questão da eficiência de tiro, entendeu? Quando você está num tiro de combate, é diferente de um tiro de stand, onde você consegue acertar 100% na bolinha preta lá no 5x, entendeu? Ou seja, a eficiência durante um combate ela envolve várias coisas, desde a oscilação da sua respiração, a sua oscilação corporal, a sua exaustão física. Para segurar um armamento que começou pesando 7 kg e agora parece que já pesa 100 na sua mão, e daí por diante, fora o calor do momento, a transição de posicionamento de cobertura, etc e tal. Então tudo isso, na realidade, não é apresentado. Só é apresentado assim, criança morre após tiroteio e bala perdida disparada por arma do policial. Cara, se a criança está inserida num meio violento, isso vai acontecer com ela cedo ou tarde. Seja ela aquela mesma criança ou essa pessoa depois de 30 anos quando ficou adulta. Entendeu? Pra mim é uma fatalidade. Eu odeio, eu tenho raiva. O ódio, ele vem quando fala sobre os maltratos de criança. Seja abuso físico, seja uma palmada que o pai bate mais forte na bunda da criança e eu acho que é desnecessário, seja um tiro, entendeu? Eu acho que assim, a criança, ela é um balde de inocência, que ela tem que ser doutrinada ali através de exemplos, não de ordens, né? Eu vejo pelo meu filho, tem muita coisa que eu falo pra ele e ele caga. Por quê? Porque ele não tá nem aí porque eu tô falando. Sim. Mas todo dia de manhã ele vê eu treinando. Eu nunca precisei falar pra ele, mas ele tem 4 anos. Quando eu olho pro lado, ou ele tá tentando fazer uma flexão, ou ele tá tentando fazer um agachamento, ou alguma coisa assim, porque ele vê. Ou seja, a gente ensina as pessoas pelo nosso exemplo, entendeu? Então as crianças são baldes de inocência, baldes vazios, que devem ser ensinadas, né, doutrinadas através de bons exemplos dos seus pais ou dos seus responsáveis, né, sejam os avós ou pais adotivos, etc e tal, para que essas pessoas tenham referência. Exatamente. Para que essas crianças no futuro não tenham referência do que é bom ou mal. Sim. Se você deixa, por exemplo, permite que o seu filho fique brincando na rua enquanto acontece um tiroteio, você tá de sacanagem consigo mesmo, você tá de sacanagem com a criança, e você tá de sacanagem com a sociedade quando você aparece lá como vítima, né? É que, infelizmente, a gente não pode nem colocar na régua essa questão do Rio de Janeiro, por exemplo, de bala perdida, porque eles estão numa realidade tão surreal que, infelizmente, né, por exemplo, nós vivemos as comunidades onde são tomadas, sim, por organizações criminosas, isso não é mistério pra ninguém. Claro. E as próprias organizações mantêm aquelas pessoas em volta como um escudo, como uma defesa. Sim, né? Sim. Justamente para isso. Isso é estratégia. Exatamente. E, cara, não tem o que falar. Assim, é triste, é trágico, mas você imagina. Claro que é. O bandido tá armado de fuzil. O fuzil esse que perfura um tanque de guerra, que já é um veículo blindado e preparado para guerra. Imagina uma casa que às vezes tem 2 cômodos, um bloco, um tijolo dividindo esses cômodos e um tijolo dividindo a parte de dentro da parte de fora. Com certeza. Então, assim, a gente comentar dessa questão de bala perdida no Rio, a culpa, cara, não é nem, assim, são tantas culpas e dentre elas a arma é a menor. Porque Exatamente. Você também vai combater um bandido de uma organização criminosa que tá de fuzil, que tá com uma mira de 15 vezes com 38,
com um cacetete, com um taser. Não vai rolar, né? Não acontece. Então, por exemplo, você vê hoje na Polícia Militar de São Paulo, eles estão armados com a sua pistola e geralmente o oficial tem uma submetralhadora. Tô errado? Acho que não. 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 Se nada mudou, é assim ainda. É. No Rio de Janeiro, praticamente todos os policiais que vão fazer essa... Eu sei porque eu tenho um primo que ele é policial no Rio de Janeiro e ele faz incursão em favela e eles vão de fuzil, eles vão de FAL, que é um fuzil 762. Que é um fuzil poderosíssimo, inclusive. Então, Com assim, certeza. a fatalidade existe e não só por um motivo, não é porque quem disparou, não é, a culpa não tá em quem puxou o gatilho, porque já que é, eu vou jogar meu lado direitista aqui mesmo, porque eu sou e dane-se, já que a culpa nunca é do bandido por ele ter puxado o gatilho, né, porque ele não teve educação, não teve oportunidade, porque é essa régua que medem, né, eles pegam todo mundo que tá no contexto da vítima da sociedade ali, pai, tio, irmão, vizinho, que sempre trabalhou nessa mente, que nunca precisou roubar. Aí vai pegar esse cara, ele é a exceção, ele é a fora da curva, e aí vai colocar, a culpa não é dele que puxou o gatilho, a culpa é de quem não deu educação, isso e aquilo. E aí você tá jogando todo mundo que anda pelo certo no lixo, né? Então, como a culpa não é dele, a culpa também não é do policial. Porque ele também é mal preparado, porque ele também tá enfrentando uma situação ali de guerra civil, que ninguém fala isso, mas é guerra civil. Nós temos um Estado e do outro lado nós temos facções criminosas poderosíssimas. Sim. Ô, Rafa, pode falar, por favor. até pegando um gancho aqui, você, lá atrás, mencionou a questão da cultura americana, né, dos Estados Unidos, Sim. da própria defesa. E você agora mencionou um ponto em que eu já ia chegar em algum momento da conversa ou eu ia acabar esquecendo. Mas como você mencionou, eu lembrei. Eu não entendo como que o americano consegue ter uma cultura de segurança, né, e de autodefesa, sendo que eles vivem em cenário de guerra, beleza? Mas como que eles conseguem e o Brasil não, sendo que desde que eu conheço o Brasil, a gente está numa guerra que declarada civil entre o bem e o mal. A guerra lá é externa, né? Não é interna. Exatamente. A guerra aqui ela é interna e ela acontece de maneira, como é que eu posso dizer assim, fracionada, né, em menor escala todos os dias, cara. Sim. Todos os dias. O Vitor falou sobre uns dados, né? Sobre a ONU e tal. A última pesquisa que eu fiz apontava o seguinte: um policial militar para cada 463 pessoas. Olha isso. Como que um policial vai proteger 463 pessoas? Já não dá, né? Sabendo disso, o ladrão se aproveita. Então, eu nem vou falar uma maneira de ele desviar a atenção da polícia para cometer o crime dele, para não dar ideia para louco, né? Sim. Mas existem várias maneiras deles fazerem isso. E aí desprover um ambiente de segurança pública, tá? E aí é que tá o problema. Se o cidadão não tem direito à arma, ele não tem direito, obviamente, à defesa. Se ele não tem direito a preservar a própria integridade física, psicológica, sexual, moral ou financeira, esse cara tem direito ao quê? Já começa por aí o problema, né? E aí nós vamos pro tiro, que é perdido no espaço, no tempo, né? E atinge um inocente. Como eu falei, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Mas na guerra existe um chamado para isso, existe uma descrição, chama efeito colateral da guerra, né? E a guerra que a gente vive é a guerra armada entre o tráfico, né? Entre o bandido, entre o crime organizado ou desorganizado, né? Os pequenos grupos de bandidos. Vou te falar que é mais organizado que o Estado, viu, Munhoz? Sim. Os pequenos grupos, né? Nem tanto. Mas realmente o crime organizado ele é poderoso, né? Contra os policiais, sejam militares na polícia ofensiva, né? Ou os policiais civis quando acabam ali entrando em algum confronto, que é muito raro, né? Mas acaba entrando ali em algum momento, talvez. Então, a mesma coisa a Polícia Federal, etc e tal. Então, na realidade, quando tem esse combate, já mostra o problema. Por quê? Primeiro, não deveria existir esse combate. Em um cenário ideal, quando a gente fala de segurança pública, né? Nos filmes, nos sonhos, seria o quê? Seria, por exemplo, o ladrão, ele chega num comércio, ele aponta uma arma pro comerciante só para intimidar esse comerciante. Chega um policial na porta, ainda com sua arma no coldre, e ele fala assim: polícia, parado! Polícia, parado, larga a sua arma. Se o ladrão tivesse honra, se tivesse hombridade, ele deixaria a arma dele no chão, porque ele está cometendo um crime, ele já sabe que é crime, entendeu? Mas vamos dizer que ele pensou assim: não vai aparecer nenhum policial aqui, vou fazer escondido, vai dar tempo. Supõe-se que apareceu o policial, ele deve respeitar as regras.
Como ele não respeita, o policial não pode se dar o luxo de abordar o ladrão com a arma no coldre. Então ele tem que empunhar a arma dele. Se ele está empunhando a arma, ela tem que estar carregada, porque não vai dar tempo de ele destravar, carregar e atirar se o ladrão atirar de volta, né? Ou atirar primeiro. Sim. E outra coisa, muitas vezes, no uso progressivo da força, a arma é a única ferramenta que o policial, ou agente de segurança, ou cidadão de bem, dispõe no momento de uma necessidade para fazer a própria defesa, entendeu? Então o cara não tem uma arma de choque, o cara não tem uma arma de prisão elástica, igual eu já publiquei no Instagram outro dia aqui. É uma arma muito bacana, parece do Batman, né? Você faz um disparo com ela e ela agarra, envolve ali o indivíduo derrubando ele, porque não vi isso, não. É bem bacana. São coisas que estão aparecendo aí na área de segurança. São armas não letais, né, que eles estão usando. Isso, justamente para poder conter isso daí, fazendo um melhor uso progressivo da força, né? Enfim, você não tem isso, então o bandido ele se acha no direito de defender o legítimo crime dele, porque já tá assumido para isso para todo mundo, só ele que parece não entendeu, né? E aí ele vai atirar contra o policial, porque ele é um bandidão, né? Entendeu? Ele pode assaltar ou então pegar o dono do comércio aí como refém, porque isso acontece. Exatamente, também. Fazer de refém. Então ele pode o que ele quiser, porque na verdade ele é diferente, né? Uhum. Então assim, nesse caso, como é que você combate um cara desse? Atirando de volta, cara. Ou atirando primeiro para se defender se esse cara se apresentar uma ameaça para sua vida, né? Então, como que você se defende se você não tem a arma? E sem a arma, como é que você combate o crime? Por quê? Porque lembrando dessa falha inicial, ela começa com certeza, a responsabilidade é do Estado. É uma culpa do governo não ter saúde, não ter lado e do outro, né? E não ter segurança. Exatamente. Concordo. Olha só, tem uma coisa que eu chamo de ciclo da segurança. Esse ciclo da segurança eu coloco ele na vida dos clientes, coloco para as empresas privadas fazerem isso e recomendo para todo mundo, né? O ciclo ele passa por 3 etapas. A primeira etapa é a parte do desencorajamento. Então você desencorajar o criminoso a cometer um crime, só as leis são capazes de fazer isso, certo? Porque o cara pensa, se eu for pego roubando um pacote de bolacha, eu tô fudido. Vou ficar na cadeia aqui, X anos. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas como isso não acontece, o cara caga, ele vai lá e rouba. Se ele rouba uma bolacha, ele rouba uma vida. E daí por diante, né? A segunda etapa do ciclo é a própria defesa. Ou seja, você ter meios capazes de defender a sociedade, de defender o comércio, de defender o patrimônio, né? De se defender. De se defender, que entra na área da segurança pública e privada para a parte armada, os serviços, né? E aí você tem a parte da reação, que é uma parte reativa. No caso, quando a polícia atende uma ocorrência, ela já não está mais prevenindo nada. Ela já está reativa a um cenário que está em andamento. Já entendeu? Está estabelecido, né? Exatamente. A partir do momento que eu tenho que sacar minha arma para atirar antes do bandido, se eu for um cidadão comum, por exemplo, estiver me defendendo, já estou num estado reativo. Isso já é alarmante, porque tudo já deu errado, entendeu? Então, a verdade é, a responsabilidade é sim do Estado. Ele tem um problema nisso. Então, pegar essa responsabilidade do Estado e colocar nas costas do cidadão de bem, seja ele policial, militar ou não, que está ali para defender não a vida dele somente, mas a de pessoas que ele nem conhece. Porque o 190 nunca toca em casa. Pode perceber isso, entendeu? É verdade. Aqui nunca tocou. Nunca toca em casa, entendeu? Ou seja, você vai defender pessoas que você nem conhece. Pra você ser criticado depois. É como o Vitor falou no começo. O cara que ele tava trocando ideia falou, se você estiver satisfeito aí, né, nem volta pra cá. Porque essa que é a realidade. A gente tava conversando em off isso daí. Sim. Você não pode trabalhar. Você não pode prender o bandido que a justiça solta. Você não pode matar o cara que você tá errado. Você não pode dar, de repente, um sermão, porque aí já é danos morais. O cara quer te processar. Pode fazer porra nenhuma, entendeu? Então, como é que trabalha assim? Você pode roubar, pô. Ué. Exatamente. Eu vou comentar agora um pouco. Eu vou tentar ser breve e não ficar bravo com ninguém dessa vez, tá? Tenta aí, Vitor. Sobre racismo dentro da polícia militar, né? Eu acho que não existe um preconceito. Eu acho que existe um pré-conceito. É bem diferente. Eu acho que é a mesma palavra, só que se você der uma entonação diferente, você consegue perceber. Eu falo para vocês que eu, como um policial durante 8 anos na Polícia Militar, né? Acho que 90% das pessoas que eu prendi eram brancas. 90%, tá? Abordava negro, abordava índio, abordava japonês, abordava... Porque o criminoso não tem cara, não tem cor, não tem o policial anda com alvo na cara. O exatamente. Não, né? Exatamente. Uhum. Então, esse é o ponto que eu queria falar. Segunda coisa sobre o crime e sobre bala perdida no Rio de Janeiro, que acontece, que a criança morre, e é sempre a culpa da polícia, né? Porque a polícia foi lá, tava tudo tranquilo na favela,
A molecada passeando de moto com os fuzil apontando, as menininhas dançando funk com um shortinho atochado né? Não vou falar porque eu não quero falar palavrão, eu tenho que parar com isso daí. Aí do nada o bicho papão, que é a polícia militar lá, chega para combater um crime que tá acontecendo, que ninguém tá se incomodando, porque o pessoal do tráfico é tranquilo, né, meu? Os caras ficam lá de boa, vendendo a droga deles, não enche o saco de ninguém, né? É tudo. Então a culpa é sempre da polícia militar. Hoje a gente vive numa... Sim. O crime é tranquilo, né, cara? O crime organizado, o traficante, ele é de boa. Só de vez em quando que ele deixa alguma mulher careca, ou que despedaça ela. Sim. Não, micro-ondas só tem em casa. De boa, os caras são tranquilos. Micro-ondas só tem em casa. Não acontece no morro, não, pô. Como diz o Tropa de Elite, consciência social. O dono do morro tem consciência social. Exatamente. Questão do cenário, né? A gente vive no mundo hoje, infelizmente, é triste você falar isso, mas tem que ser feito assim, porque a sociedade acabou tirando muito poder do polícia na rua por querer achar que sabe o que um policial deve ou não deve fazer, né? Eu vejo muita gente criticar, cara, eu sempre bati no peito que eu servi Forças Armadas. Aí os caras me criticavam, você não esquece a aeronáutica? Eu falei, não esqueço, que foi lá que veio a minha formação. Vitor, mas a gente não pode nem entrar nessa, irmão, porque a galera quer cagar regra de tudo, velho. Quer cagar regra de tudo. Não, eu tô comentando com você numa boa, que é aquela ideia. A gente não pode nem pegar essa pilha, porque a galera quer falar de medicina com quem não é... Os caras querem falar de medicina com médico, os caras querem falar de ciência com cientista, os caras querem falar de economia com economista. Pô, e os caras não têm o 2º grau completo, chegava na escola e ficava mexendo no celular, pra não falar outra coisa. Então, assim... Então, é complicado, cara. Onde eu vou entrar, né? Questão do cenário. Como eu falei, você decidiu ser policial ou você decidiu ter uma arma na cintura. Você não pode mais ficar moscando em cima da moto, esperando sua namorada subir na moto. Não, ela já tem que estar... Hoje a gente tem recursos. Você pega o WhatsApp, você compartilha a sua localização, a pessoa já vê que você está chegando. Ou, no meu caso, sempre eu fazia o quê? Eu parava no posto de gasolina e falei, amor, tô no posto de gasolina na rua de cima da sua casa. Tá bom, tô vendo aqui, já tô pronto. Ela já me esperava no portão, já trancando o portão para subir na moto e a gente sair. Então, cenário, né? Tem que mudar o mindset. O mindset, nem vou falar que a gente falou esses dias aí dessa parada. Mas então, assim, as pessoas, por exemplo, infelizmente, não dá pra hoje uma mulher andar na rua sozinha de vestido curto 1h da manhã. Não dá. Né? Quer dizer, dá pra você. Pode, só que é perigosíssimo. Pode, mas perigosíssimo. A gente não quer... Ou até mesmo você, homem, não dá para você mais andar 3 horas da manhã, fazer uma caminhada noturna com o seu cachorro pincher, mexendo no celular, né, e passar na frente de uma biqueira, por exemplo. Então, por exemplo, onde eu quero chegar? O cenário do Rio de Janeiro. Se você é pai, se você é mãe, sinceramente, se eu não tivesse condições e tivesse que morar numa comunidade, numa invasão, numa favela, onde eu sei que o crime se instalou, sinceramente, irmão, eu preferi invadir um terreno bem mais isolado, no meio do mato, fazer uma barraca e saber que o meu filho não vai ter mais contato com aquilo. É onde eu tô querendo chegar. Você tem que saber escolher o cenário que você vai entrar. A cena que você vai entrar. A partir do momento que você... Não tô falando que o povo merece morrer porque mora na comunidade, porque lá realmente... Não, ninguém tá falando isso. Só que assim... por que você... O caranguejo, você... Como que você prepara caranguejo? Sapo não pula em água fervendo. É aquela historinha do sapo, né? Que o sapo tava na água, começou a ferver, ele não percebeu, não se mexeu, pum, morreu. Então a população hoje tá assim, tá ali no banho-maria, de boa, tá na água, a água vai fervendo, tá quentinho, tá fervendo, ficou mais um pouquinho quente. E não vai se movendo. Né? O pessoal prefere conviver com o cara ali que está cometendo um crime e prefere não se mexer. Vou falar mais uma outra situação rapidamente aqui. Época de eleição, ano passado, uma candidata vereadora veio pedir meu voto entregando um panfletinho para mim. Eu falei, você mora onde? Eu falei, moro aqui na rua 100.
que é uma rua famosa pelo tráfico aqui perto de casa. Não sei se vocês já ouviram falar. Aí eu falei, o que você tem para fazer lá? Eu quero instaurar a creche, eu quero instaurar isso, aquilo outro. Eu falei assim, tá, e o tráfico de entorpecentes? Que acontece lá? Ela regalou os olhos, meio mareada, meio marolada, porque, né, você acha que ela não tinha usado um baseadinho ali. Eu falei, e o tráfico de entorpecentes? Alguma vez você já fez o 90 para denunciar? Não, mas o pessoal que trabalha lá não faz nada de ruim para ninguém. Trabalha lá. Porra! Tô na moral, minha querida, você não vai ter meu voto, não. Então é isso que eu falo. Infelizmente, se você tá num cenário que você... Eu vou dar um outro exemplo, rapidamente. Estou para casar, estou escolhendo algum lugar para morar. O que eu faço com a minha noiva? Que o Rafa conhece, né? A gente vai para os lugares que a gente vê as casas na internet, a gente escolhe, vê os bairros, a gente vai umas 4 horas da tarde, 5 da tarde, para quê? Para ver como o cenário é de dia e para ver como o cenário é à noite. Um estudo, né? Exatamente. Então, hoje o pessoal tá preguiçoso. Então, volto a repetir. Tem uma frase de um filósofo, eu não vou saber o nome dele, eu sempre cito isso daí. A sociedade cria o crime. O criminoso só o comete. Sabe aquela frase, a ocasião faz o ladrão? Sim. É exatamente isso. Infelizmente. Inclusive, daqui a pouco, a gente, infelizmente, tá com o horário apertado, Dudu. Só desculpa te cortar. O Munhoz também, se ele puder dar um briefing do que ele faz, falar um pouco, a gente vai ficar muito feliz de compartilhar isso. Cara, o trabalho do Munhoz é super importante, com certeza ele tem que falar mais disso. Só queria aqui apresentar uma reflexão minha, independente de lado político e tal, mas a impressão que eu tenho, sabe, é assim, a gente, o cidadão José, na verdade a gente é nós por nós mesmos, porque... Cara, quando tava rolando muito sequestro relâmpago, ali nos anos 2000, ali até 2010 ali, tava tendo muito isso, passava direto na TV aqui no Brasil. Teve um delegado famoso que falou recentemente que isso diminuiu e muito depois que a lei começou a pesar sobre quem comete esse tipo de crime. Só que quem é que é refém desse tipo de crime? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Então nós... que estamos à mercê de pequenos delitos aí de assassinato e tudo mais, só que a gente não é da alta cúpula, eles não resolvem o nosso problema. Então você que contrate aí um serviço do Munhoz e tal, e se defenda, você que aprenda uma arte marcial, ou procure, enfim, alguma coisa, porque, cara, eles não vão resolver o nosso problema. Essa é a reflexão que eu tenho, infelizmente. É isso mesmo. Pior que é bem isso aí mesmo, rapaziada. Eu até faço uma certa alusão quando eu trato com a galera do Instagram lá, né, os meus seguidores e tal. Eu sempre anuncio eles assim como sobreviventes, né? Nós somos uma classe de sobreviventes, cara. Porque a gente sai de manhã pra trabalhar, a gente tem que se livrar de acidente, tem que se livrar de assalto, tem que se livrar de um homicídio, né? De um tiro perdido, de doença, do caralho que for, entendeu? De desemprego, de falta de contrato para prestar serviço, de um monte de coisa. Então, na realidade, nós estamos aqui sobrevivendo para conseguir um futuro melhor, né? Para construir o futuro que a gente quer. E o sobrevivente, ele não tem meio termo. Ou ele sabe sobreviver, ou ele não sabe sobreviver. Entendeu? Exato. Então, é justamente isso. É nós por nós. Não tem conversa. Então, ou você adquire as informações, os conhecimentos para minimizar os problemas que você vai ter na vida, ou você vai vivendo, né? Como diz aquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E também aquele outro ditado, se você não pode com ele, junte-se a ele. Você começa a ficar o quê? Passivo referente a isso daí. A tudo que é errado, aos agressores, aos criminosos, tudo mais. Você começa a pensar assim, bom, se enquanto não me aferir, enquanto não me afetar, eu tô tranquilo, entendeu? Só que essa porra não é assim. Na verdade, você tem que se preparar para se proteger, para proteger os seus, né, que é a sua família, as pessoas que você ama ali, e se necessário for, proteger uma outra pessoa de uma injustiça, entendeu? Então, assim, é complicada essa situação porque falta uma cultura de responsabilidade, de protagonismo também no Brasil, né? Que é o cara levantar para fazer o dele, fica só terceirizando. Não, a saúde quem tem que dar é o Estado. A segurança quem tem que dar é o Estado. A educação quem tem que dar é o Estado. Eu também concordo com isso. Só que se o Estado não dá, então eu fico sem? Entendeu? Então eu fico assim, a ver navios? Não dá, não é assim, né? Então se não é assim, a gente tem que se preparar, cara. E a melhor forma de combater o mal é estando preparado.
Você pode viver 70, 80, 100 anos e nunca aparecer o mal nunca cruzar o seu caminho. Mas você pode viver alguns anos e isso já acontecer. Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado, cara. E a gente vive uma sociedade hoje de adulto bundão. Essa que é a verdade. As pessoas... É verdade, cara. Eu falo para as pessoas assim, às vezes tem cliente que é pai e mãe, que fica falando meio que, não sei o quê, isso aqui é muito agressivo e tal. Tipo uma luta... O Enzo não pode. Uma defesa pessoal, uma coisa assim, uma arma de fogo, né? Cara, tem que ter culhão. Você não pode ser um cone na segurança do seu filho. Um monte de criança sequestrada aí, você acha que é pra quê? Não, vamos montar um grupo agora pra sequestrar criança e levar ela pras Disney, pra se divertir. Não é, velho. Ou vai desmembrar essas crianças pra vender órgão, ou vai estuprar pra virar boneca sexual, e daí por diante. Você tem que ter culhão pra defender seu filho, entendeu? Então, como é que você não tem esse negócio aí? E aí você vê as mulheres, por exemplo, não, mimimi, né? Mimimi do caralho. Não, eu tenho que ter o direito de usar vestido, tenho que ter o direito de usar saia. Você tem o direito. Só que os tarados estão lá, os criminosos estão lá. Você vai ficar dando chance, né? Até a gente falou no começo, segurança é o quê? Minimizar riscos e maximizar defesas. É só isso, não tem dificuldade. Isso serve para pessoas, informações e organizações. Se isso acontece, existe segurança. Se tudo que for referente a isso não for direcionar para essa questão, minimizar riscos e maximizar defesas, então não é segurança, estão te vendendo mentira, entendeu? Então assim, tem que ser assim, a pessoa tem que estar preparada, cara. Exatamente. Inclusive, vou deixar aqui já pro Munhoz, vamos voltar aqui porque a gente precisa bater mais um papo, que 1 hora de programa é pouco, o papo é bom, pouco, cara. E a gente tem muita coisa pra falar. Infelizmente, nosso horário vai chegando aí no limite. A gente teve um programa muito bom, a gente debateu, conversou bastante coisa, mas convidei ao vivo, hein, para um próximo programa, tá bom? Fechou, já tá aceito já. Então demorou. Bom, eu vou então começar com as considerações finais do Du. Manda aí, Du. Primeiramente agradecer a nossa audiência, a nossa bancada virtual aí por mais um programa maravilhoso e agradecer ao Munhoz pela participação excelente dele. Divulga o seu trabalho, as portas estão abertas aí para você. O seu trabalho é muito importante, tá? Então com certeza aí tá feito o convite, a porta tá aberta para você aparecer novamente e agregar mais o seu conhecimento aí. A gente já se conhecia, mas eu me surpreendi, porque eu sou reservado, você também é. Então, quando a gente se encontrou, a gente não conversou muito, eu fiquei surpreso do tanto de conhecimento que você tem. Parabéns. Vai aí, Vitão. Pô, quero agradecer muito pela sua participação, a atenção que você teve com a gente aí. É uma honra falar que eu servi a aeronáutica com você. É uma honra falar para todos aqui que esse cara aqui, foi pro Haiti em cenário de guerra. Para quem não sabe, procura saber como é que Não, pô, peraí, a gente faz o próximo programa então sobre isso daí. Exatamente, vamos falar só do Haiti. Da hora, hein? Então, assim, foi uma honra chamar um cara igual você para poder participar com a gente aqui, de coração, sério mesmo, eu admiro muito. Eu tiro o chapéu para você, certo? E é bom conversar com alguém que entenda de segurança, porque o Rafael e o Du não entendem porra nenhuma. Eles falam que se acontecer alguma coisa, eles vão me ligar desesperadamente e eu vou ter que ir lá acudir eles, né? Como se fosse o Capitão América. Mas é isso aí, cara. Obrigado de coração. Vamos ter que marcar uma segunda vez aí. Desculpa se eu me empolguei, porque eu me empolgo, né, cara? Área de segurança, falar de armamento é um negócio que tá no meu coração. Mas quero você no próxima vez aí, fazer um segundo tempo aí, vamos falar da sua caminhada lá no Haiti, como é que foi? Da hora. Munhoz, vou deixando aqui as minhas considerações finais, foi um prazer conversar com você, muito legal falar com alguém embasado, alguém que tem argumento para fundamentar as suas opiniões. Parabéns pelo seu trabalho. Comenta aí, aproveitando as suas considerações finais, como que a pessoa te acha, se ela se interessou pelo seu discurso, como que ela faz para chegar até você. Obrigado mais uma vez e já está aberto aqui o convite para a próxima conversa. Pessoal, de antemão eu quero agradecer a todos vocês aí pelo convite, pela confiança, né? Porque quando a gente chama alguém para criar um conteúdo, a gente às vezes não conhece essa pessoa, a gente já começa o vídeo rezando para ela não dar uma bola fora, né? Então não é bem assim, mas valeu. Mas então eu agradeço aí a confiança de vocês, né? O intermédio do Vitor também certamente fez o peso, né? Porque ele não traria para cá alguém que não sabe do que tá falando.
Então agradeço pela confiança do Vitor. Já basta ele, né? Já basta ele de falar do que não sabe, né? Já basta. Não, todos nós somos eternos aprendizes, né? A gente fala aquilo que a gente sabe, essa aqui é a realidade. E agradeço a todos vocês aí pela oportunidade, tá? O bate-papo foi muito bom. Para quem quiser continuar aí seguindo, né, um pouco do que eu tenho para compartilhar, as redes sociais você pode me encontrar através do @LucasMonhosOficial. Você vai me achar no Instagram, onde eu posto conteúdo basicamente o tempo todo, ou também no Facebook, pelo mesmo @, onde o meu conteúdo lá é reduzido, porque eu não dou muita atenção mesmo para essa rede social, não tô nem aí. Eu que escolho onde eu faço meu conteúdo, né, pessoal? Isso aí, irmão. Poucas ideias. Poucas ideias. Então é isso, gente. E assim, ó, a questão dos serviços, tá? Nós temos desde o Instagram, que ele já é... Você pode considerar ele uma plataforma de serviço à sua disposição. Por quê? Lá você tem um conteúdo muito rico, dentro daquilo que eu posso ensinar numa fonte aberta de pesquisa, que é o Instagram, onde a pessoa do bem, ela pesquisa, mas a pessoa do mal também pesquisa, de repente, para ter informações e utilizar contra as vítimas delas, tá? Então eu sou bastante ponderado ali, mas o conteúdo que eu entrego já pode ajudar muita gente, tá bom? Quero aprender mais e quero aprender de forma paga, né? Então a gente tem os cursos, esses cursos são abertos ao público, tá? São cursos na área de segurança pessoal, onde você vai aprender desde o conceito, né, que a gente falou aqui sobre mindset, que é o quê? Você desenvolver hábitos e comportamentos seguros, para você desenvolver uma estratégia de segurança na sua rotina, né? Até mesmo você utilizar a defesa pessoal a seu favor, no momento oportuno. Você vai ter uma experiência com a arma de fogo para ver se é para você ou não, entender as responsabilidades, ver como é que a máquina funciona, e aí amanhã ou depois continuar praticando e investir na compra, ou decidir não investir nisso, porque talvez você não tenha o perfil, você só consegue saber aproveitando, né, experimentando aquela oportunidade. Então você tem os cursos que são para isso, você tem os treinamentos, se você for agente de segurança, tem os treinamentos para você, desde portaria, controle de acesso, monitoramento, tá? Tem a área de segurança privada e pública também para combate com armas de fogo, combate em ambientes fechados e abertos e daí por diante. Então nós temos esse tipo de treinamento. E também tem a consultoria. A consultoria é um trabalho 100% novo, basicamente, para a área de famílias, tá? Por quê? Porque eu faço todo um estudo do cenário em que a família está inserida, faço uma avaliação de segurança do que já existe, a partir daí eu traço um planejamento para ver a amplitude da segurança dela, ou seja, fazer a progressão, né, nos investimentos. Então eu vou orientar essa família como investir para ter mais segurança. Além disso, eu vou dar aulas particulares para essa família de defesa pessoal, de direção defensiva, de armamento e tiro, enfim, tem uma série de benefícios, né? E aí, quando se trata de organizações, seja condomínio, empresa, é o de sempre, é avaliar risco, minimizar, né, as desvantagens, maximizar as vantagens, daí por diante é o trabalho que as pessoas já conhecem de um consultor de segurança, tá bom? De antemão aqui eu fico à disposição para tirar dúvidas dos meus canais, seja o Facebook, Instagram, qualquer coisa, quem precisar, tá? Não sou uma máquina de fazer dinheiro, então eu não vou olhar você como notas de reais, né? Exatamente. Eu vou ver você como um ser humano e vou tentar te ajudar como eu puder. Então contem comigo aí, tanto vocês que estão aqui no nosso bate-papo de hoje, quanto também quem está aí assistindo, a nossa audiência, tá? Fiquem à vontade. Do mais, eu agradeço a Deus e agradeço a vocês aí pela oportunidade. E até a próxima, né? Porque tá assim, a gente já convidou e vai rolar. Bom, meu querido ouvinte, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Comenta o que você achou também. Nos siga nas redes sociais, @GuaruCast no Instagram e facebook.com/GuaruCast no Facebook. Esse programa vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.